Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Eu estive nessa igreja quando eu era seminarista. Pastor aqui era o reverendo Fulton. Já faz algum tempo, né? E eu fico sempre alegre de poder voltar a São Caetano. A gente tem, eu e minha família, né? Nós temos uma relação muito grande aqui com a cidade. Nós estudamos, na época era o colégio, né? Hoje é o ensino médio. No Coronel Bonifácio de Carvalho, ali na Avenida Goiás, né? Muita gente já também estudou lá, né? Depois eu voltei para cá, eu terminei os meus estudos em São Paulo e voltei para cá para fazer a minha primeira faculdade, que foi aqui na FEC, no ABC, aqui na Rua Amazonas, né? Ontem eu estive aqui à tarde para ver o caminho direitinho onde localizava a igreja, né? E quando eu voltei, eu passei em frente lá do prédio, né? E vi que está lá para alugar, né? Não é mais, né? Nossa, me deu uma tristeza no coração quando eu vi, né? E assim, né? E a gente vai e volta para São Caetano, não é? E a gente gosta muito da cidade. Minha esposa também estudou aqui, né? Depois eu acabei me formando lá em Santo André, na Senador Flacker. Depois da Senador Flacker, eu fui lá para o Mackenzie, fiz meu curso de pós-graduação em educação, fiz meu mestrado em ciências da religião, lá no Mackenzie, né? E hoje eu trabalho como professor universitário, né? Eu sou formado em administração de empresas e dou aula também nessa área, né? de administração de empresas. Mas em primeiro lugar eu sou pastor, né? Antes de qualquer coisa, né? E aqueles que o Senhor coloca à nossa frente para dirigir, não importa onde você está, né? Seja lá na faculdade, seja na igreja, você é responsável por eles, né? Bom, eu estou acompanhado aqui da minha esposa, a Fátima. A Fátima também trabalha na área da educação, né? Ela é psicopedagoga. Estou acompanhado da minha mãe, Jacira, né? E do meu filho, Vitor. O Vitor é regente, né? Tá igual a irmã aqui que já faz esse trabalho, né? É regente, está terminando lá o seu curso de regência na Unesp. Mas a coisa que a gente mais gosta dele é que ele também é formado em gastronomia, né? Então dá para perceber que, né? Como o irmão falou aqui, a gente acaba de almoçar, né? Tem que ajoelhar e pedir, Senhor, perdão pela gula, né? Que de vez em quando essas coisas acontecem, não é? Mas é uma alegria estar então, aqui com os irmãos nessa manhã. E para a gente começar a nossa pequena meditação nessa manhã, queria perguntar para os irmãos, qual é a missão dos irmãos em relação à igreja? Individualmente. Individualmente. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Estão todos aí, todo mundo tomou café hoje, está tudo tranquilo, né? Está sempre disponível para a obra do Senhor, né? Lá na igreja na qual eu sou pastor, não falei, né? Lá na igreja do Quarto Centenário, do lado de Sapopemba, São Mateus, aquele lá, né? Brinco com os irmãos, às vezes, que eu tenho que trazer o saca-rolha, né? O irmão fica olhando para mim, né? Assim, tira alguma coisa, não é? Eu brinco dizendo na escola, eu brinco dizendo assim, vocês estão me olhando com cara de coruja.
Sabe o que é cara de coruja, não? Presta atenção, mas não entendeu nada. Você fica tudo assim, ó. Fica prestando atenção. Não é? Mas é individualmente. O irmão falou aqui, fazer a vontade de Deus. Você, né? Mas qual é a vontade dele para a sua vida? Essa é uma missão. Se eu vou trabalhar numa empresa, e se eu chegar lá, e eu não saber o que eu vou fazer, dá para trabalhar lá? Não dá para trabalhar em nenhum lugar desse jeito, né? Eu preciso saber qual é a minha missão, né? Eu vou na faculdade, eu sei porque eu sou professor, minha missão é ser professor, lá, né? Mas quando nós falamos aqui na igreja, não sei. Se eu não sei qual é a minha missão, como é que eu posso servir a Deus? Então, aí eu faço assim como irmão, né? Ajoelha, né? Pega um pedacinho de algodão, faz um círculo, né? Coloca o algodão, faz assim, oh, faz chover lá no algodão, não. É assim? Se nós conhecemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, como nós a lemos aqui agora, é o melhor conselheiro, não é? E ela disse para a gente qual é a nossa missão, aquilo que nós temos que fazer dia a dia. Ou não? Isso, ótimo. O problema é que a gente nem sempre associa o nome à pessoa, né? Eu olho lá na palavra de Deus, leio, vamos, mas e aí? E aí? Né? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Verso de número 8. Oh, todos acharam? Hein? Diz o pastor amigo assim, ouço o resfolhear da palavra. Todo mundo achou? Então vamos lá. Quem? Eu também faço às vezes essa brincadeira lá na igreja, né? Fala assim, quem achou, diga amém. Né? Quem não achou tem que vir para a escola dominical para aprender, procurar as coisas na Bíblia rapidinho, né? 1:8 diz o quê? Alguém leia? Ótimo. Muito bem. Qual é a sua missão? Ser testemunha. Foi isso que Jesus nos chamou para ser. Testemunha. E testemunha faz o quê? Pastor, cara. Testemunha, não é? A testemunha fala do quê? Do que viu, do que e daquilo que ele tem conhecido. Ah, ótimo. A irmã viu Jesus ressuscitar? Então eu posso dar testemunho disso. Eu preciso ser testemunha de Jesus. Eu ainda um dia vou fazer um estudo para saber quando foi que na igreja a gente começou a
dividir em compartimentos a nossa vida com Deus. Então diz assim, qual é a sua missão? Ah, pastor, eu sei tocar. Então o que você faz na igreja? Eu toco. O que mais? Foi o dom que Deus me deu. Deus me deu o dom de tocar. Né? Então eu vou tocar. Aí o outro diz assim, ah, pastor, meu dom é um pouquinho diferente. Né? Meu dom é de administrar a igreja. Então, precisa de um negócio aqui, uma coisinha ali, outra não sei o quê. Eu administro essas coisas. Né? Que mais? Muita coisa para fazer. Você pensa que é fácil administrar a igreja? Não é fácil administrar a igreja, não. E a gente vai fazendo assim, sabe? Ah, eu canto no coral, só canto no coral. Ah, eu canto no grupo de louvor, só canto no grupo de louvor. Eu não sei aqui, eu posso falar isso com liberdade, porque eu não conheço vocês, não é? Mas lá na minha igreja é assim, convida alguém para vir distribuir folheto. É uma briga, irmã. O pessoal só deu mais para ele do que para mim, deixa que eu que vou. Vamos vir 9 horas. Não, pastor, estou aqui 7 horas da manhã, estou aqui na porta da igreja para distribuir folheto. Por quê? Porque a gente acha que a nossa vida com Deus se resume a uma coisinha. E a gente esquece da missão principal que Deus nos deu, que é de ser testemunha. Os irmãos aqui gostam de evangelizar, não? Sim ou não? Né? Você está vendo um artigo nesses dias aí na internet que diz o seguinte: por que a IPB não cresce? A reforma que precisamos. Ele diz assim, ó, o que fez com que a maior igreja evangélica da década de 60 não figure mais hoje em dia entre as denominações evangélicas de expressão numérica. Isso é sério, irmãos. Nós chegamos aqui em 1950. Tá certo? Na década de 50. Quando a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil, ela influenciava desde o imperador. É só ver a história do Simonton, né? Ele tomava café com o imperador, conversava a respeito de coisas, né? E a igreja foi crescendo, influenciando, e de repente nós começamos a diminuir, decrescer. Quantidade de bancos vazios que nós temos nas igrejas hoje deveria incomodar, se não incomoda, a cada um de nós. O que é que nós temos feito como testemunhas do Senhor Jesus Cristo? O que é que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Pregar? O apóstolo Paulo diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Se eu quero que a igreja cresça, eu preciso evangelizar. Sem evangelizar, a igreja não cresce. A gente tem vindo para a igreja, né? Costumo brincar. Quem já assistiu os Simpsons aqui? Hã? Já, né? Todo mundo já assistiu os Simpsons, né? Infelizmente o Simpsons é presbiteriano.
Sabia disso não? Pelo menos a cidade dele, lá, Springfield, né, é um ponto, né, do presbiterianismo lá nos Estados Unidos, né? E eu costumo brincar dizendo assim, acho que é uma coisa interessante, uma das coisas interessantes que eu vejo lá no programa, é que tem um sofá lá na casa dele, né? E lá no sofá tem uma marca. É a marca do Homer Simpson, né? Ele está lá no... Tem muito crente Homer Simpson hoje na igreja. Que você olha para o banco, tem a silhueta dele lá. Você reconhece, ó, o irmão senta aqui, ó. Eu sei. Mas a gente não faz outra coisa. A igreja não é o lugar para eu me reunir com os irmãos somente para cantar, para louvar, para ouvir a palavra e ir embora. A igreja é o lugar para você aprender a reconhecer as habilidades que Deus lhe dá. E são muitas, para que você possa atuar no reino. E a evangelização é uma delas. Alguém já disse para mim assim, mas pastor, cada um tem um dom, eu não consigo falar, pastor, só acha. Se eu sair da igreja e for lá e bater na porta de uma pessoa lá, a hora que ela aparecer, ela fala, pois não, se ela perguntar meu nome, eu nem lembro meu nome, eu fico assim, congelado, não é? Precisa dar um reboot lá, senão não funciona, não é? Mas para você é o seguinte, veja que coisa interessante que acontece na nossa vida. Vamos, cadê as moças aqui? Eu sei que todas as... Não, também tem para os homens também. Calma, também tem, né? Como nós somos cavaleiros, primeiro as mulheres, né? Não é isso? Você vai a algum passeio, alguma reunião, alguma coisa, no sábado? Você já levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é ir ao salão de beleza. Ah, que legal. Tá bom. Eu vou lá ao salão de beleza, né? Aí você não está... Igual a minha esposa, ela não está muito contente lá com o salão de beleza que ela ia lá. Então, eu vou arrumar um outro salão de beleza lá num outro lugar, né? Adivinha o que ela fez quando ela descobriu o salão? Adivinha? Pegou no celular e falou assim, amiga, achei um salão de beleza que você nem sabe. A mulher faz uma unha, ó, não arranca nenhum bife. Não dá para fazer churrasco, é uma maravilha. Custa barato, gostei, não sei o quê. Não é o seguinte, faz. Você conta para os outros ou não conta? Sim ou não? Conta. Né? Conta. Por isso que mercadologicamente diz assim, ó, melhor propaganda é a de... Mas Paulo já dizia isso. Jesus já ensinou isso. Nós temos um irmão, de uma igreja lá próximo, né, da igreja de Vila Diva, que ele tem uma mecânica. Todo mundo que tem carro e o carro quebra, fala assim, ó, a primeira coisa, leva na oficina do Beto. Leva na oficina do Beto. Porque é irmão lá. E que faz um trabalho bom. Você pode confiar, deixa lá o carro com ele, vai lá na sua casa buscar. Você não tem seguro do carro, não faz mal, quebrou, ele vai lá buscar o carro junto com você, ele dá um jeito, sabe? É irmão, não é? E a gente faz assim, você fala para todo mundo. Agora, nós que temos a resposta para o maior problema do homem, desde a queda no jardim do Éden, a gente fica sentado no banco, marcando o lugar, igual o Homer Simpson. Não dá para a gente entender isso.
O irmão falou aqui que a gente precisa fazer a vontade de Deus. E por que é que a gente não faz? Se a gente sabe qual é. O que deve mover você a evangelizar? A primeira coisa é crer, né? Você não crê, você não é? Diz assim, né? Lá no curso de administração, você diz assim, né? Você só vai ser um bom vendedor na sua vida se você comprar o produto. Se você não comprar o produto, você não vai vender nunca. Pode ser uma garrafa de água geladinha gostosa para o cara que está morrendo de sede lá no deserto. Se você não souber vender, não vai. Precisa conhecer. O que mais? Amor ao pecador. Dedicação. O que mais? Qual que é o mandamento de Jesus? Ah, que legal. Muito bem. Vamos lá. Lá em Marcos, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Isso, ótimo. Tem até aquele hino que a gente canta, né, irmão? Né? Ide por todo mundo, né? Ide e pregai, não é? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus nunca falou isso. Pastor, está aqui na Bíblia, pastor. Jesus nunca disse isso. Desse jeito que nós falamos. Jesus disse assim: tem doído não, é grego, não é? O Novo Testamento foi escrito em grego e uma partezinha lá em aramaico, não é? Mas a maior parte em grego. Jesus disse: tem doído, pregai. Veja, teleurso segundo grau. O verbo que tem força para execução, ele está em que estado? No imperativo. O tem doído é como se fosse o nosso gerúndio. Não é uma ordem. É como aquele pessoal do telemarketing que liga para sua casa. Né? Você liga lá reclamando alguma coisa e fala assim: nós vamos estar agendando, vamos estar fazendo, né? Não é assim que eles falam? Então, isso é um gerúndio. Ele diz assim, olha: indo, a força está no... Indo, pregai. Ou seja, o imperativo não é você ir. O imperativo é você pregar. Não importa o lugar onde você está. Porque senão eu fico só pensando em evangelização assim: pastor, eu estou preocupado com o coitadinho do índio lá no Amazonas, quem que vai levar? Mas Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém. Vocês vão ficar aí. Mas eu vou chamar alguém para ir. Esse alguém foi Paulo. E outros depois, né, junto com ele, né? Barnabé, Marcos e tantos outros, né? Então a nossa questão, irmãos, é o seguinte: pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Pregar. Do lado da igreja, do lado da sua casa, onde você trabalha, onde você estuda, onde você passeia. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja lá em Itanhaém.
nós estávamos passando uns dias lá em Peruíbe, né? Como todo crente, né? Quando vai tirar uns dias de férias, já antecipadamente verifica se naquele lugar lá tem uma igreja presbiteriana, tá certo? Eu estava lá em Santos, como é que chama lá? Peruíbe. E lá em Peruíbe não tem igreja presbiteriana. Depois eu fiquei sabendo de uma, né? Pequenininha, né? Olhei lá, não achei a igreja, né? Aí eu, andando lá na cidade e tal, encontrei o irmão lá, tem lá na igreja, lá em Itanhaém e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu conversei lá com o pastor me convidou por telefone. Me convidou, vem cá e tal, porque nós fomos mais ou menos contemporâneos de seminário, eu estava entrando, ele estava saindo, acho que 1 ano, 6 meses e tal. Vem cá e tal, um dia que você estiver por aqui, a gente conversa e tal. Eu falei, tá bom. Aí foi minha esposa e eu, fomos até Itanhaém. E mais ou menos como ele me explicou, cheguei na praça e comecei a perguntar lá, conhece a igreja presbiteriana aqui? Não. Ué, o jornaleiro conhece? Não conhece. Da Honda, entendeu? Conhece? Não conheço. Falei, caramba, e agora, né? Liga para o pastor e tal, na caixa postal. Falei para minha esposa, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um lanche aqui, porque ainda é muito cedo, vamos tomar um lanche aqui. Eu vou descer o carro, tem um chapéu de sol ali, ó. A gente deixa o carro ali embaixo do chapéu de sol, né? Muito calor. E a gente volta a pé aqui pertinho, toma um lanche e depois a gente volta a procurar a igreja. Aí tá bom. Desci a rua, estacionei o carro, fechei o carro. A hora que eu viro, olha a igreja presbiteriana ali, ó. 200 metros da praça. A Honda passa lá. Ninguém sabe mais da igreja presbiteriana. A gente não se mostra. A gente não evangeliza. A gente não está preocupado, né, com as pessoas que estão do nosso lado. A gente está preocupado assim, olha, irmãos, esse mês aqui é de missões. Olha, nós precisamos fazer missões na igreja. Ótimo. Eu não sei aqui no presbitério de vocês, né? Mas lá no meu presbitério é assim, aí tem uma senhora lá que cuida disso, ela vem lá com os tal dos porquinhos. Você põe umas moedinhas lá durante o semestre lá no porquinho e dá dinheiro para você mandar para o missionário. E nós estamos fazendo missões. Não, eu estou mandando dinheiro para o missionário. Eu não estou fazendo missões. Missões é eu falar daquilo que eu vi, daquilo que eu vi, daquilo que eu tenho conhecimento, a respeito de quem? De Jesus. E nós precisamos fazer isso. Agora eu preciso ter a motivação correta para fazer isso. Eu disse, olha, eu tenho que obedecer o ID de Jesus. E por que a gente não obedece? Já que eu sei que é isso. Vamos lá ao próximo slide, irmão. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versos de 14 a 17. Vamos lá, quem achou? Vamos lá, um versículo cada um. Ótimo. Irmão, voltemos ao Teleurso 2º grau. Uma vez na sua vida, você já estudou uma disciplina, né, chamada português, e lá nessa disciplina tinha um troço chamado análise sintática. Olha, análise sintática, olha que coisa maravilhosa, não é? Hoje em dia,
né? A gente que dá aula, é um problema, porque as pessoas não sabem interpretar aquilo que leem. Irmãos, é terrível. É terrível. Vocês não sabem a dificuldade. Eu digo lá, a gente passa um perrengue danado, né? Com o pessoal que lê e não entende que lê. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz que eu tenho que ter uma motivação para evangelizar. Qual é ela? Que está aí no texto. Ótimo, né? O apóstolo Paulo, ele não disse, olha, eu tenho que pregar o evangelho porque Jesus mandou eu pregar o evangelho. Indo ou não, lá tem uma ordem, pregai. Mas Paulo não diz isso. Ele diz o quê? Que ele é devedor de todo mundo. E é por isso que ele deve pregar o evangelho. A motivação de Paulo é saber que ele, por tanto tempo que perseguiu a igreja, encontrou Jesus. Jesus transformou a vida dele. E agora ele se sente devedor de levar essa boa nova para aqueles que não conhecem Jesus. Nós cantamos um canto que diz assim, ó: Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a razão do meu ser. Mudou? É? Você se sente devedor? Quando você lê este bom conselho do apóstolo Paulo registrado aí em Romanos, você se sente de fato devedor de todos os outros que ainda não encontraram Jesus. Como disse o nosso irmão aqui na abertura da escola dominical, na sua oração, né? Andando ainda desgarrado, andando sem rumo, sem um projeto de vida, sem saber para onde vai. Não é assim que Isaías diz? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Você de fato se sente devedor dos outros? Porque Jesus deu isso para você, e você colocou isso dentro de uma caixinha, e guardou lá no seu coração, não abre, não empresta, não dá, não fala, não nada para ninguém. Duas coisas. A minha motivação deve ser: eu sou devedor. Qual é a segunda coisa que o devedor faz? Devo? Não, mas olha, a resposta é... A nossa resposta, aqui eu estou falando de igreja como igreja presbiteriana. A nossa resposta tem sido: devo, não nego, nem se puder. Irmãos, a coisa está difícil. Não é? Como é que Jesus mudou minha vida? Bom, eu sei que eu sou devedor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pagar. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Eu vou pagar.
Tem um âncora da Bandeirantes, chama Milton Neves. Alguém conhece? É o cabeção, né? Ele diz assim, ele tem umas frases, né? Ele diz assim: contou para mim, eu conto para todo mundo. Eu não escondo nada. Então não conta coisa para mim, porque eu falo no ar e conto para todo mundo. Nós devemos ser assim. Com relação ao evangelho, né? Né? Jesus falou para mim, me deu um presente que eu posso compartilhar com as pessoas. E eu não quero saber. Então eu não falo a esse respeito. Eu não falo para as pessoas que sem Jesus elas vão para o inferno. Pastor, se eu falo um negócio dentro da igreja, a pessoa não volta mais aqui. Nunca mais ele vem. Aí eu respondo o que Pedro respondeu. Pedro disse assim: ó, mais vale obedecer a. Se ele chegar aqui na igreja e eu estiver pregando, ele vai ouvir. Não só que sem Jesus ele vai para o inferno, mas que existe uma maneira pela qual ele pode se livrar do inferno. Só existe uma única razão. E essa razão é Jesus. Aí voltando ao que eu falei agora há pouco do cabeleireiro e do... Às vezes eu vejo na televisão as coisas assim, né? A primeira impressão é, nossa, que coisa, né? Depois você fica raciocinando em cima e vê que não é tão errado assim, né? Outro dia eu estou lá zapeando a televisão lá e tem um programa desses de evangélicos. E o camarada dizia assim: bom, e a sua vida como era? E agora? E não sei o quê. Eu falei, você está vendo? Coisa imbecil, né? Mas tá certo. Tá certo. Sabe por quê? Porque eu era daquele jeito mesmo. E quando Jesus me salvou, minha vida ficou diferente mesmo. E é disso que eu tenho que falar. Você só fala do cabeleireiro lá ou do mecânico porque o troço é bom. Se fosse ruim, você não falava. A salvação é a melhor coisa que Deus providenciou para nós. Sem ela, nenhuma das outras funciona. E é isso que você e eu precisamos levar para as pessoas. Dizer, olha, Jesus ama você. Você é capaz de falar isso? Anda com um folhetinho na sua bolsa, no bolso, qualquer lugar. Você só chegar para a pessoa e dizer assim, olha, Jesus te ama. Dá um folhetinho para ele. Começa assim. Eu dou aula aí no centro da cidade, lá em São Paulo, na rua Álvares Penteado. Era paralela com a 15 de novembro, aquela rua dos bancos, né, antiga. Hoje ela é na Paulista, o negócio funciona mais. Né? E um dia, saindo para almoçar, eu encontrei com um grupo da Igreja Católica, descendo pela rua Álvares Penteado, todo mundo cantando, pulando e dizendo para as pessoas que passavam, cercava as pessoas, assim, era um grupo grande, cercava, e só gritava assim, ah, Jesus te ama, ah, Jesus te ama. Eu falei, Senhor bom Jesus, até os católicos estão fazendo isso, nós não.
Coisa simples assim. Nós precisamos fazer. Bom, antigamente, para quem tem um pouquinho mais de tempo na igreja, né? Nós tínhamos um método para você evangelizar. E a igreja presbiteriana, nesses últimos tempos, aí tem investido nesse método nas igrejas através da Junta Nacional de Missões, né, de Missões Nacionais. Né? Antigamente nós tínhamos uma coisa que se chamava, quem lembra, para evangelizar? Tinha 4 passos para você evangelizar. Era um método que se usava, né? 4 passos. Depois mudaram para 5 passos, depois para 6 passos, aí nós ficamos sem passo, ninguém mais evangelizou, coisa nenhuma. Já não dava para guardar todos os passos. Né? Veja, eu estou trazendo para vocês aqui nessa manhã esse método que chama o Evangelho em sua mão. Se você sabe, né, o conteúdo aí das Escrituras, já que a nossa igreja, né, é tida a vida como aquela que tem uma doutrina, né, mais sólida e tal, né, e nós sabemos, né, você adapta essas coisas, né. Aí o americano que é feito assim, né, você faz aquilo lá e lá no final você tem que fechar a venda, né. Fechar a venda é a pessoa aceitar Jesus. Nossa, não funciona assim. O pastor amigo que dizia assim, olha, o máximo que eu posso fazer é falar aos ouvidos das pessoas. Do ouvido para o coração, só o Espírito Santo faz. Esse método, ele é simples, né? E a gente pode guardar e vai estudando, vai olhando, né? E vai absorvendo. Como diz os evangélicos, eu vou tomando posse, né? A gente quer tomar posse de um monte de coisa, né? Quando chega essa hora, mais ou menos, né? Que é assim, ó, você tem a sua mão. São 5 dedinhos, cada um deles vai falar uma coisa a respeito da evangelização. Vamos pro próximo item, hein? Começa com o mais conhecido como, né? Tá certo? Ela sabe, né? O dedão. O que diz lá o dedão? O dedo polegar representa o quê? A graça de Deus. Ele vai dizer para você que a vida eterna é um presente de Deus. Não existe alguns ateus talvez, né? Pessoa que não pense no que acontece depois da morte. Para onde vai? Se existe um lugar ou não? O que acontece? Eu acho que as pessoas não se preocupam com isso, mas elas se preocupam com essas coisas. Tanto que tem gente procurando tudo quanto é caminho para resolver essa questão. Desde lá do Jardim do Éden. Essa questão é uma questão recorrente para todo mundo. E ela a resposta da palavra de Deus é, a salvação vem pela graça de Deus. O que isso quer dizer? Olha que interessante. Não é Paulo? Não é? Porque tem muita gente que pensa assim. Eu conversava às vezes com meu sogro. Ele já é falecido.
E ele dizia assim para mim: quer saber, eu sou uma boa pessoa. Eu não falo mal de ninguém. Eu não mato, eu não roubo. Eu ajudo as pessoas quando eu posso ajudar, na medida que eu posso ajudar. Né? Eu dizia para ele assim: acho isso muito legal. Vamos dizer que você é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, mas é pecador, né? Ah, não, isso eu tenho certeza que eu sou pecador. Ah, tá bom. Então vamos dizer que você é um pecador tão bonzinho que você comete 3 pecados por dia. Fala assim, aí também não, né? Também é demais, né? Falei, não, só pro exercício aqui. Falei, tá bom. 3 pecadinhos por dia. Ótimo. Olha. Um mês tem vezes 3, 90. Vamos arredondar para 100 para a coisa ficar mais fácil de fazer a conta, né? Ótimo. Então 100 pecadinhos por mês. Um ano tem 12 meses. Vezes 100. 1.200. A nossa vida chega a 70 e 80. Vezes 1.200. Cadê a calculadora aí? Peraí, pastor. Pega o celular aí, mano. 96 mil pecadinhos. Aí eu quero chegar diante de Deus dizendo: eu fui bonzinho. Por isso que só pode ser pela graça de Deus. A salvação, ela é gratuita. Ninguém pode cobrar nada. Porque o preço que devia ser pago, já foi pago. E isso é uma coisa interessante da gente observar. Porque a gente fala que a salvação é de graça. Ela é de graça para nós, mas custou muito caro, custou o sangue do meu Senhor lá na cruz do Calvário. A salvação é de graça. Ok, vamos lá. Segundo dedo, indicador, diz assim: o homem é um pecador e ele não pode salvar a si mesmo. Paulo disse lá em Romanos 3:3, pois todos pecaram e a palavra lá é mais forte do que carece. É isto. A palavra é: destituídos estão da glória de Deus. Estão longe, afastados da glória de Deus. Por quê? Porque isso aconteceu onde? Lá no Jardim do Éden. Quando eu e você pecamos juntamente com Adão, lá no paraíso, abriu-se um abismo, um relacionamento entre a criatura e o Criador. De modo que agora eu sou um pecador. Deixa eu esticar um pouco mais isso aqui. Eu sou um pecador. E o que aconteceu comigo quando eu pequei? O que mais? Olha, Deus disse para Adão o seguinte: quando você me desobedecer, ou seja, quando você comer do fruto, certamente, ok, certamente morrerá.
graça. Adão morreu? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. A pergunta que não quer calar: o que morto faz? Mas não é nem ele que faz, né? O que morto faz? Nada. Se o morto não faz nada, como é que ele aceita Jesus? Por isso que é de graça. Porque, veja bem, tem muitos evangélicos por aí ensinando, né, que você precisa cooperar com a salvação. Ou seja, Deus oferece. Você aceita? Se você quiser. Tem aquela história, né, que eles usam, que diz assim, ó, é igualzinho o navio que vai fazer a viagem, né? Ele sai de um porto, ele vai na viagem e sobe no navio. Mas ele tem outros portos, vai parando, ele vai descendo gente e vai subindo gente. Só que no barco de Deus só entra quem Ele quer. Porque não depende nem de mim nem de você, mas depende de Deus. Por isso que é de graça. Sim ou não? Estão com cara de coruja de novo ou não? Não? Tranquilo? Tranquilo, né? Porque tem uma outra coisa que a gente gosta muito de usar, né? Gente que eu diria que são as pessoas, né? Mas pastor, eu tenho meu livre. Olha que legal. Aí tem. Então, o diabo usa coisas como essa para confundir as pessoas. O que quer dizer livre-arbítrio? Liberdade do quê? Então, esse é o problema. Livre-arbítrio não quer dizer isso. Livre-arbítrio quer dizer você fazer escolha sem influência. É por isso que o arbítrio é livre. Porque ele não sofre influência. Ótimo. Pensando nisso, o nome desse casal bonito aqui, como é que é? Seu nome é? Natália, o seu? Henrique. Tá. Natália, por que o Henrique? Olha lá. Henrique, por que a Natália? Agora fala só um pouquinho. Não precisa falar. Veja. Só houve uma escolha porque existem coisas que a gente chama de pressupostos que me levam a escolher determinada coisa. Vou deixar os dois. Olá, Natália. Se eu tivesse que escolher uma dessas duas coisas, o que você escolheria? Por quê?
Deve ter alguma razão eu escolher o microfone, né? Essas razões a gente chama de pressuposto. Bom, se para eu escolher eu me baseio em pressupostos, a minha escolha é livre? Sim ou não? Não. Então essa história de livre-arbítrio é uma enganação. O que nós temos, como disse o nosso irmão lá, assim, ó, nós temos escolhas morais que nós podemos fazer e escolhas espirituais que nós só fazemos por causa da graça de Deus. Escolha moral. Eu posso largar tudo aqui e ir embora? Posso. Eu vou responder pelo meu ato, que é um ato moral. Ato espiritual, escolha espiritual. Voltamos lá. Como é que eu, morto, escolho a Jesus? Isso é uma questão que eu tenho que responder. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, né, verso 1, assim, e ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Você não consegue vida sozinho. É Jesus que dá a vida. Tem um outro texto que eu gosto bastante de analisar, que fala a esse respeito. Isso não vai dar tempo da gente ver tudo isso, né? Como de sempre, né? Abra sua Bíblia lá em João. É só para deixar isso bem marcado, né? João 1, Evangelho, né? De João 1, a partir do verso de número 11. Vamos ler? Quem achou pode ler. Vamos lá. Ok. Vamos voltar de novo ao Teleurso segundo grau. Certo? Análise sintática de novo. Ótimo. O texto começa de que forma? Veio para o que era seus e os seus não. De quem ele está falando? Dos judeus. Ótimo. Porque a salvação vem dos judeus. O Cristo vem dos judeus. Então veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que não eram filhos de Deus. Porque tem religião por aí que diz que todo mundo é filho de Deus. Não é não. Não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É porque não eram. Senão eu vou ter que acreditar que Jesus não sabia o que ele falava. Porque Jesus disse para um certo grupo de fariseus: vós sois filhos do diabo, porque fazeis a vontade dele. Agora olha que interessante. Deu-lhes o poder de serem feitos. Bom, quando a gente fez ou estudou aquela disciplina lá de português, a gente aprendeu o verbo. E quando a gente aprendeu o verbo, uma das coisas que nós aprendemos foi que o verbo tem
vós. Lembra disso, não? Sim, não? Mais ou menos? Sim, é assim. Mas tu faz tanto tempo, não lembro mais. Tem voz. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação praticada. Hoje de manhã, por exemplo, fui fazer a barba. Voz ativa, uma ação. Bom, só que eu me cortei fazendo a barba. Voz reflexiva. Voz passiva. O sujeito recebe a ação praticada. Deu-lhes o poder de serem feitos. Esse serem aí, o verbo ser. A voz dele é ativa, passiva ou reflexiva? Ativa. Deu-lhes o poder de serem feitos. Ele está recebendo, não fez nada. Ele foi tornado filho de Deus, sem ação. Ele recebeu. Tá certo? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Isso aí, pastor, você está vendo? A Bíblia diz que você precisa crer em Jesus, está vendo? Se você não crê em Jesus, você não vai ser salvo. Que história é essa de falar que é pela graça de Deus? Eu que tenho que fazer. Isso é só metade do ensinamento, não é? Nós nunca dissemos, como igreja, né, como instituição, que você não precisa crer em Jesus. É lógico que você precisa crer em Jesus. Agora, eu preciso entender como eu creio em Jesus. É lógico que eu estou esticando o assunto aqui, você não vai falar isso na evangelização, né? Você vai matar o coitado lá, né? Serve para nós aqui. O verso 13 ensina para a gente como é que nós cremos em Jesus. Na nossa vida existem uma série de condições. Condição para namorar, condição para casar, condição para comprar o carro, condição para comprar a casa, né? Uma série de condições, né? E João explica para a gente quais são essas condições para a gente crer em Jesus. Ele coloca cláusulas. Qual é a primeira cláusula que ele coloca aí no verso de número 13? Não, ele começa com os quais. Quem são os quais? Alguém sabe? Quem são os quais? Ó, ele começa dizendo assim, ó. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Todos quantos o receberam, são esses os quais. São os que receberam, os que creram em Jesus, são os quais. É por isso que o texto começa, né? O verso 13 começa. Os quais, ele está dizendo desses que creram. Não nasceram do sangue. O que quer dizer isso? Um bardão de sangue? Uma piscina cheia de sangue? Deixa eu ajudar vocês. Não. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu ajudar vocês. Nós vimos agora há pouco, né? O Novo Testamento foi escrito em grego.
A palavra sangue, no original grego, está no plural, não está no singular. É sangues. E agora? Ser convencido é uma porcaria, né? Eu pensei que ela fosse tirar uma foto minha, ela tá me arrumando, ela tá... Sai da frente. Tô brincando, irmão. Sangues. O que quer dizer isso? Sangues, aí significa ancestralidade. Veja, o povo judeu dizia assim, olha, nós não precisamos de Jesus, porque nós temos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, a lei. Eu não preciso de Jesus. Como eles creram lá atrás, eu não preciso. João está dizendo para eles assim, ó. Nananina não. Você não crê em Jesus por ancestralidade. Não é porque o seu ancestral creu que você crê. Qual é a segunda cláusula que ele coloca? Nem. E o que é a vontade da carne? Vontade da carne, meus irmãos, é sexo. É procriação. Ou seja, filho de cachorro é? Filho de peixe é? Filho de crente é? Não sei. Não sei. A única coisa que eu sei é que ele faz parte do pacto e como participante do pacto, lá ele tem direito de ter obrigações, mas não inclui a salvação. Então veja o que ele está dizendo, olha, não é porque meu ancestral creu, não é porque eu gero diretamente crente. Aí nós vamos para a terceira condição. Ah, nem da vontade? O que é a vontade do homem? Livre ar? Ah, olha que interessante. Não é pelo arbítrio do homem. Não é você que escolhe. Porque você está morto. E morto não faz coisa nenhuma. Eu nunca vi o morto levantar o cachorro. Pô, não queria esse terno aqui não, cara. Pode ser uma coisa mais suave, mais leve. Vai fazer calor lá embaixo, sei lá, de repente, né? Não pela vontade do homem. Aí ele explica. Qual a última cláusula? Mas pela vontade de Deus. Por isso que é pela graça. Porque Deus age pela sua graça, nos dando vida. Não vai dar para a gente ver, né? Mas assim, né? Não só a vida ele nos dá, mas ele nos dá uma coisa muito importante. Efésios 2, 8 e 9. Tá, vamos parar aí. Pela graça, por meio da fé, e isto, bom, o que não vem de vós? E a graça vem? Ah, também não. Então, isto se refere tanto à graça como se refere à fé. Ambas as coisas vêm de Deus. Quando nós falamos em fé, não tocou o sinal ainda, né? Já tocou? Já faz tempo, eu não escutei. Você vê que coisa. É que assim, pastor, tem uma coisa que é assim, ó.
desliga o ouvido para a sirene. O irmão ainda falou para mim assim, não assusta não que vai tocar o sirene. Eu falei, caramba, vai. Só então para a gente encerrar aqui, desculpa estender demais. Quando a gente fala em fé, irmãos, eu preciso ter em mente que existem 4 tipos de fé. Cuidado para não colocar a frase no plural, né? 4 tipos de fé, né? Que tipos de fé temos? Nós temos a fé histórica. O que é a fé histórica? É eu crer que as coisas que estão escritas, de fato, aconteceram. Quem descobriu o Brasil? Diz as más línguas, né? Só não explicaram por que já tinha gente roubando madeira aqui quando o Cabral chegou, não é? Mas é assim, todo mundo crê que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Da mesma forma que tem muita gente que crê assim, Jesus existiu? Existiu. Ele nasceu? Nós comemoramos no Natal. Ele morreu? Morreu, porque é na Semana Santa. E o que muda isso na vida das pessoas? Nada. Coisa alguma. Existe outro tipo de fé. Fé temporal. O que é fé temporal? O nome já diz, né? Fé temporal. Como é que é um temporal? Vem e vai, né? Costumo brincar que é aquela fé que acontece no acampamento. Quem já participou aqui de culto da fogueira, essas coisas? Bom, eu era mais jovem do que eu sou hoje, né? Ele fazia essas coisas, né? Chega lá no acampamento, né? Dá aquele testemunho, todo mundo chora, se abraça. Aí chega lá, olha, agora essa semana aqui eu vou chegar na igreja, vou arrasar. Se o pastor vacilar, eu tomo até o lugar do pastor, porque agora comigo vai ser... Na semana seguinte, nem lembra que foi para o acampamento. Fé temporal. Grande intensidade. E existe a fé milagrosa. Eu creio em milagre? Sim. Eu creio que Deus pode fazer o milagre ou me usar para fazer o milagre. Está cheio de exemplo na Bíblia. Isso muda a sua vida? Não muda. O que muda a sua vida é a fé salvadora. E é essa que o texto de Efésios que nós acabamos de ler fala. A graça de Deus usa um veículo chamado fé. Fé salvadora, que é para você poder crer em Jesus. Beleza? Tá bom? Então tá. O irmão tem a palavra novamente para encerrar a escola dominical. Mais uma vez eu agradeço, né, a disposição dos irmãos. Não, os outros 4 dedos, tá certo? Os outros 3, né? Ficaram 3 dedos aí. Né? Tá bom.